Lula, procurado internacionalmente. A Ucrânia denunciou o petista e coloca o nome dele na lista negra. O presidente Bolsonaro chegou a compartilhar em sua fala: a Ucrânia colocou Lula no rol de desinformados. O presidente Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula foi incluído no rol de desinformadores pela Ucrânia. Ele deu a declaração a apoiadores no Palácio da Alvorada e disse: você viu a Ucrânia botando Lula no rol dos desinformadores sobre a guerra? Não é por sugerir tomar cerveja para resolver o conflito, é por outro problema. O presidente Bolsonaro informou a ação de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi denunciado pela própria Ucrânia. O governo da Ucrânia acusou Lula de divulgar uma propaganda pró-Rússia. O governo ucraniano incluiu o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva em uma lista de pessoas acusadas de divulgar informações consideradas como propaganda russa durante a guerra entre os dois países. O documento foi divulgado em 14 de julho pelo Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, órgão governamental criado para contestar informações divulgadas pela Rússia. A lista contém 78 personalidades de vários países e as frases consideradas pró-Rússia pelo governo ucraniano. Lula é o único brasileiro citado, junto com 2 frases atribuídas ao ex-presidente. Segundo o documento, o petista afirmou que a Rússia deveria liderar a nova ordem mundial. Não há, porém, registro que atribua essa fala a Lula. Porém, a Ucrânia tem em mãos documento em que pode listar Lula como o autor ou aquele que disse esta frase. A segunda frase foi retirada de uma entrevista que o ex-presidiário deu à revista americana Time, que foi divulgada em 4 de maio deste ano. Às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentares, sabe? Esse cara é tão responsável quanto Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado, disse Lula à revista. Logo após a divulgação da entrevista, a Embaixada da Ucrânia no Brasil criticou o posicionamento de Lula. A embaixada planeja solicitar formalmente uma audiência do estimado ex-presidiário do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, senhor Anatoly Tchak, para esclarecer a posição da Ucrânia, afirmou a embaixada em nota. Até a última atualização da reportagem, Lula não havia se posicionado sobre a lista. O documento ucraniano contém jornalistas, políticos, militares e outras personalidades acusados pelo governo de divulgar propaganda pró-Rússia. Entre os citados estão o jornalista americano Glenn Greenwald, a política francesa Marine Le Pen e o empresário e ativista alemão Kim Dotcom. Esses foram os citados nesta lista negra da Ucrânia, onde traz homens que exercem determinada influência e que trabalham desinformando e tendo ações pró-Rússia. Lula não tem mais aonde errar. A cambada já descobriu que Lula não ganha nada e começa, então, a dizer que ele, claro, não teria falado nada disso. Mas o fato é que a Ucrânia não brincou em serviço, colocou o nome do ex-presidiário nesta lista e foi publicado em um site chamado Centro de Combate à Desinformação, criado pelo governo de Zelensky em 2021, durante as tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Agora é utilizado para fornecer informações sobre a guerra, sobre a perspectiva de Kiev. Segundo o relatório, Lula consta na relação por ter dito que a Rússia deveria liderar uma nova ordem mundial e afirmar que os presidentes da Ucrânia,
Volodymyr Zelensky e da Rússia, Vladimir Putin, têm culpa idêntica pela guerra na Ucrânia. Então, por aí você vê como o Lula trabalha e, claro, né? O Moraes não quer saber do que o Lula está falando. Ah, mas se fosse o Bolsonaro, com certeza a velha imprensa já estaria caindo, matando no presidente Bolsonaro. Quais? Seu app de